Olá pessoal, o meu nome é Celso Torres e seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar uma ferramenta de conformação dentro do SolidWorks. As ferramentas de conformação geralmente são aquelas ferramentas que tu usa para, por exemplo, marcar uma peça sem um pós-processo que tu tem na chapa metálica ou até mesmo o processo anterior, ou seja, é uma ferramenta que tu vai lá, já tem ela pré-definida e vai lá e bate então na ferramenta. Bom, o que eu vou fazer agora, para exemplificar um pouquinho melhor, eu vou criar um documento novo aqui no SolidWorks e a gente vai fazer isso aqui passo a passo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no plano frontal e vou desenhar um esboço, vou começar desenhando uma linha, vou pegar um retângulo aqui. Eu vou colocar um raio aqui de 2 milímetros na minha peça que eu vou mostrar, vocês já vão entender como é que vai ficar. Agora vou colocar uma dimensão, vou dizer que isso aqui é a linha de centro. Vou colocar então uma dimensão. Vou colocar uma altura aqui também. Bom, essa aqui ela vai ser o meu esboço da minha ferramenta. Geralmente quando tu precisa fazer uma ferramenta de conformação, tu precisa também modelar a ferramenta antes. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar a minha revolução. Aqui ele só está informando que o esboço está aberto e está perguntando se eu quero fechar ele automaticamente. Eu vou dizer que sim. Então eu vou deixar ele fechar. Vou confirmar aqui. E eu vou criar uma base aqui em cima. De novo eu vou criar uma outra extrusão. Também vou pegar a ferramenta de retângulo aqui, mas agora de retângulo central. Vou colocar alguma dimensão aqui. Essa dimensão ela não é muito importante, é só uma referência. Aumentar um pouquinho só. Vou criar de novo uma extrusão, como eu havia falado. Vou colocar 2 milímetros aqui, é o suficiente. E vou criar um raio também na minha peça. Então vou criar um raio aqui. Vou colocar um raio de 1 milímetro. Dois, melhor. Bom, o que eu preciso então é modelar a peça. Vocês estão percebendo, eu até vou tirar um pouquinho para hoje eu vou falar disso aí. Então, modelei minha peça. Tá. E agora, para criar então o recurso de chapa metálica, para criar o recurso de ferramenta de conformação, eu vou vir aqui no SolidWorks, vou lá na parte de inserir, vou em chapa metálica e procuro ferramenta de conformação. É um negócio bem simples de fazer. Só precisa marcar para o SolidWorks qual que é a face parada, ou seja, até onde a ferramenta vai. Por isso que então que eu criei essa base. E se tivesse alguma face que quer remover, tu vai clicar, por exemplo, eu gostaria que ele fizesse um furo, então eu clicava aqui. Eu vou mostrar para vocês já um exemplo como a gente pode fazer isso também. Vou confirmar, tá? Vocês vão perceber que ele vai mudar de cor um pouquinho. E para jogar ele para poder utilizar ele na minha peça, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na biblioteca de projeto, na Design Library. Eu procuro a pasta Forming Tools, tá? Essa pasta ela tem que estar marcada como pasta de ferramenta de conformação, tá? Para te ver se está marcado ou não, basta clicar com o botão direito. E agora, para te salvar a peça lá dentro, eu vou pegar aqui, só vou arrastar aqui dentro da pasta e eu vou colocar ferramenta 1 aqui e vou salvar. Ok. Bom, eu vou lá então, lá na minha peça, né, na minha chapa metálica que eu acabei de criar, e o que eu vou fazer? Para jogar ela para cá ou para importar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nessa ferramenta, que foi o que eu acabei de criar, e vou arrastar aqui. Bom, quais são as propriedades desse comando? Eu tenho a face que eu quero posicionar, quando a gente arrasta ele já seleciona automaticamente. Posso inverter o lado da direção, tá? E eu posso colocar então a posição. A posição geralmente o que a gente faz? Basta a gente dimensionar de alguma referência. Como a minha ferramenta eu coloquei que a posição era do centro, eu estou cortando ele do centro então.
Bom, percebam que quando eu confirmar, quando eu pressionar o Enter, OK, olha só, o que ele vai fazer? Ele vai então criar um rasgo. Bom, eu vou inserir um outro exemplo também, vou criar mais uma aqui. Se eu quiser, por exemplo, eu vou jogar ela aqui em cima. Eu vou inverter agora o lado dela. Eu vou lá em posição, vou na dimensão, essa área de referência. $50. E aqui também vou colocar 50. Perdão. 50. Ok? Bom, feito isso, então eu vou confirmar. Está lá a ferramenta também ela criada. Ó. Eu posso criar, por exemplo, padrão linear da ferramenta. Então vou pegar, por exemplo, aqui só para mostrar para vocês uma direção, o recurso que eu quero então copiar. Tá? Vou aumentar um pouquinho a distância aqui, ó. O número de itens também. Tá? Se eu tivesse uma direção 2, vou marcar aqui só para mostrar, para ficar melhor. Tá? Então vou colocar 120, ó, aumentar um pouquinho mais, 30, e eu vou confirmar. Então eu posso colocar uma ferramenta dessa e depois copiar ela várias vezes. Então o SolidWorks ele aceita também para fazer esse padrão linear. Então pode ser tanto padrão linear ou padrão circular. Bom, eu vou abrir então a ferramenta de novo aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou abrir. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou em arquivo, salvar como, vou colocar como ferramenta 2 agora. Vou usar a minha barra de reversão aqui e eu vou desenhar um esboço aqui com um diâmetro de 5 milímetros. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá inserir curva, linha de divisão. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou dividir a face que eu tenho aqui conforme esse esboço aqui. Então eu vou clicar aqui, tá? Eu vou dizer que é projeção e vou confirmar. Vamos ver o que vai acontecer. Então o SolidWorks ele só vai criar uma face separada. Por que eu estou fazendo isso aqui? Tá? Agora, quando eu for na minha ferramenta de conformação, eu vou editar ela e em face a remover eu vou marcar isso aqui. Aí agora eu vou confirmar. Então percebam que de novo ele mudou de cor, né? Então aqui tem uma cor mais amarelada e aqui está vermelho. Eu vou pegar essa ferramenta, vou salvar. Então tá lá na pasta dele também. Confirmei, então a pasta está ali. Vou voltar na minha peça que a gente começou a criar. E agora eu vou inserir essa ferramenta ali. Vou jogar aqui nesse lado para exemplificar um pouquinho melhor. Então eu vou arrastar para cá. Tá? Eu posso inverter também o lado da ferramenta. Vou em posição. Vou colocar então uma dimensão. Só para posicionar. Então vou confirmar o comando. Bom, percebam que agora então a ferramenta ela foi criada e ela tem então um furo, né? Diferente dessa mesma ferramenta que a gente tinha acabado de criar antes. Então imagina que isso aqui fosse um recurso de fixação, tá? Então da mesma forma que eu tinha feito aquela hora eu posso criar um padrão linear aqui também,
para posicionar o recurso. Vamos diminuir a quantidade aqui, já que são 2, e vou aumentar a distância um pouquinho. Vou salvar. Então está feito então o recurso de ferramenta. Bom, vejam que é algo bem simples de fazer, não é nada muito complexo. Então tu só relembrando um pouquinho, tu só precisa então desenhar a tua ferramenta que tu vai usar para fazer a parte de conformação. Usar o comando então de chapa metálica para criar a ferramenta de conformação e simplesmente soltar ela dentro dessa pasta Form Tools. Tu pode ter uma pasta personalizada se quiser também. Tudo bem? E depois é só arrastar ela no desenho e poder realmente reutilizar ela várias vezes. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês não conheciam o comando, então acabam conhecendo agora, tá? Se vocês quiserem também, vocês podem visitar o meu site lá, www.ccpro.com.br. Eu vou salvar essa peça lá dentro na área de downloads, tá? Tanto a peça como as ferramentas de conformações, se vocês quiserem baixar. Inclusive na área de downloads tem mais materiais de SolidWorks disponível para vocês. Um abraço e obrigado a todos.